Eu queria hoje concluir com vocês o Salmo 20. Hoje vai ser a terceira aula do Salmo 20. Aquele salmo que ele serve como coringa, ele serve como ajuda para tudo que a gente precisa. Espero que depois desse shiurim, além de esclarecer um pouco o salmo, está todo mundo falando dele todos os dias. Vamos lá agora, eu queria voltar com vocês e reler eles e fazer os últimos retoques. Deixa Então, eu perguntar uma coisa antes de você começar, vai? Só para aproveitar que você está falando do Salmo 20. ok. Eu vou abrir aqui, então, compartilhando a tela com vocês. Salmo 20. Vamos ler ele do começo ao fim agora. Lamnatseach Mizmor le David. Lamnatseach é para o líder, aquele que é o maestro. Mizmor, um cântico para David. Essa é uma introdução típica nos Salmos. Yancha Hashem b'yom tzara. Hashem vai te atender no dia da aflição. Yesagevcha Shem Elokei Yaakov. O nome de Hashem, o Deus de Yaakov, ele vai te guardar, ele vai te manter seguro. Então, um comentário rapidamente aqui nesse segundo versículo. Yom Tzara, dia da sua aflição, a origem, ou o paralelo que nós temos dessa palavra, nós temos um outro versículo no Tanar, que ele diz, Imo Anochi Betzara. Deus, ele afirma, eu estou com você na sua aflição. O que significa isso? Quando a gente vai pedir para Hashem, isso aqui é um conceito importante em todas as rezas, mas especialmente quando a gente vai pedir algo que está queimando, a gente está precisando muito, não vamos encarar Hashem como Deus é aquele rei, Deus nos livre, indiferente, e ele está lá vendo se você vai conseguir convencer ele. Ele está se divertindo lá em cima, enquanto nós estamos sofrendo aqui embaixo. Afirma para a gente a Torá, Imo Anochi Betzara. Hashem é como um pai que às vezes ele precisa bater no filho. Mais do que dói no filho, dói no próprio pai. Quando o filho passa por um momento difícil, por mais difícil que seja a relação deles no dia a dia, o pai, ele está sofrendo. Por mais que eles não se falam no dia a dia, Deus nos livre. Por mais que um filho possa esquecer do pai, se um filho passa por um momento difícil, isso dói para o pai também. Portanto, o filho ele tem que saber que quando a gente pede para o pai, eu não sou um estranho, eu não sou alguém que vai pedir, pelo amor de, por favor, me ajuda. Hashem é meu pai, e eu tenho intimidade com ele. Tá, tudo bem, pai, eu falhei nesses últimos meses, eu falhei nesses últimos 10, 20, 30, 50 anos, mas vamos lembrar uma coisa, você é meu pai. E o filho, com essa confiança, o pedido dele não é como um súdito, como um escravo para um rei, e sim como um filho para um pai. É algo muito mais próximo, e isso desperta na gente muito mais coragem, confiança e fé em Hashem. Então, quando logo no início desse versículo a gente fala Yancha Hashem beyom tzara, no dia da aflição, a gente já está lembrando, fazendo uma alusão àquele versículo que diz que Yom tzara, o dia da aflição, Deus está com a gente. Então, sempre às vezes a gente reza, a gente não sabe qual é o sentimento adequado que a gente tem que ter. Então aqui a gente tem uma dica. O nosso sentimento não é de distância, não é de, por favor, pelo amor de, me ajuda, eu estou desesperado. Um judeu nunca está desesperado. O sentimento é, Hashem, eu confio em você. Hashem, você é meu pai. Hashem, você cuida de mim. Faz favor de mostrar como você está cuidando de mim e que seja da melhor maneira possível. Então essa é a primeira colocação. Próximo. Ishlach Ezrecha Mikodesh Umitzion Isadeka. Envie a sua ajuda do sagrado e de Tzion você vai sustentar. Vou ler mais um e vou explicar. Iskor Kol Minchotecha. Lembre todos as oferendas, uma delas se chama Mincha, Veolatcha Yedashne Sela. E aprove, aqui a tradução, aprove todos os tipos de olá, que são aqueles tipos de korbanot que são chamados holocausto. Então, o que a gente está falando nesses dois psukim? O que significa Hashem mande a sua salvação do sagrado? Não. Se você está querendo dinheiro, manda a sua salvação do seu cofre. Se você está querendo saúde, manda a salvação porque você manda a cura porque você é o grande médico. O que significa do Kodesh? Traga para a gente a salvação do Kodesh. Então, aqui tem um conceito básico judaico, que é o seguinte. Quando alguém está doente, o primeiro instinto que nós temos é
tratar os sintomas. Mas a gente sabe, se você trata os sintomas sem tratar a origem, você não resolveu nada. Se alguém está com dor de cabeça e ele continua tomando Tilenol e a dor de cabeça volta a aparecer, ele não vai no médico, ele está, na verdade, agravando o problema dele. Quando surgem problemas, o instinto humano é: vamos para o médico, vamos fazer melhores negócios, vamos resolver ao plano terrestre. Um Yehudi tem que se lembrar que o plano terrestre é uma consequência do que está acontecendo espiritualmente. Quando um Yehudi passa por qualquer momento difícil, é hora de ele fazer uma autoavaliação, não para se culpar, não para achar o que fez, o que aconteceu para acontecer, o que eu fiz para acontecer uma coisa dessas. O julgamento de Hashem está acima das nossas mãos, da nossa compreensão. Mas o que eu posso fazer para melhorar, para merecer a partir de agora só coisas boas reveladas? Portanto, quando a gente pede para Hashem, a gente fala, Ishlach Ezrecha, manda sua salvação da origem da salvação. Qual que é a origem da salvação? Não é me mandar um cheque de $1 milhão para resolver meu problema. Isso é um sintoma. Isso não resolve meu problema. O sintoma, ele só vai ser resolvido quando você resolver a fonte, a origem do problema. Qual é a origem do problema? Kodesh. O nosso afastamento do sagrado. Então a gente pede para Hashem, mande a sua salvação da onde? Do Kodesh. Ou seja, traga mais Kiddushá para a gente. Eu estou pronto para aceitar essa Kiddushá e eu estou pronto para me aproximar de você. Ah, você vai dizer, mas talvez eu não mereço tanto. Se é que eu vou pedir para Hashem, e assim deve ser sempre, a gente deve pedir, porque Deus tem que mandar para mim. Que mérito que eu tenho? Então, no versículo seguinte, a gente fala, olha, Izkor, lembre, Kol Minchotecha. Todos os Mincha. O que é Mincha? Mincha a gente conhece como a reza de Mincha, mas Mincha se refere originalmente a um tipo específico de sacrifícios. Qual que era? Mincha era um korban mais simples, o mais pobre que tinha. Era um korban de farinha e azeite. A pessoa não tinha dinheiro para trazer um animal, nem de pequeno porte, muito menos de grande porte. A pessoa não podia fazer uma mega tzedakah. Era um pouquinho de farinha, uma quantidade muito pequena de farinha, que até uma pessoa muito simples poderia trazer. E Hashem, ele declara para a gente na Torá que o mincha traz para ele um reach nichoach, um cheiro muito agradável. Porque o que mais conta não é o valor, é a maneira como você cumpre, como você traz aquele korban. Então, Davi da Melech está falando, olha, eu estou pedindo, por favor, para que você me aproxime. Eu estou pedindo para que você traga para mim Kedushá. E eu vou tentar fazer um pouco. Não sei se eu vou conseguir fazer muito. Eu vou dar um passo para frente. Uma coisa de cada vez. E a gente fala, comece trazendo pelo menos um korban de pobre e depois Deus vai te dar a oportunidade para você trazer um korban de rico. E aqui de pobre não estamos falando monetariamente, isso aqui é só apenas um simbolismo. O que nós estamos falando é, eu sou pobre, vamos dizer, de conhecimento, o pouco que eu sei, eu vou tentar aplicar. O pouco que eu sei, eu vou tentar retransmitir. O pouco que eu consigo fazer, seja de tzedakah, ou do pouco tempo que me sobra para eu estudar, ou para ajudar uma outra pessoa, é isso que eu vou fazer. E Hashem, ele retorna, ele retribui para a gente como um milionário. Então, se a gente quer resolver todos os tipos de problemas, todas as dificuldades, a gente precisa fazer uma introspecção, uma retrospectiva do que a gente fez nos últimos tempos e apontar pelo menos um mincha, um pequeno presente que eu posso fazer para Hashem, dessa forma demonstrar a minha prontidão e se aproximar de Hashem. E dessa forma, uma vez que eu resolvi o problema, a gente espera que o mais rápido possível os sintomas desapareçam também. Às vezes existem resíduos, às vezes a pessoa melhorou, mas ainda ficou com algumas sequelas, Deus nos livre daquilo. Então a gente pede para Hashem o mais rápido possível, a gente retirando o problema, que todas as sequelas, todos os problemas, eles desapareçam. Então, só para deixar claro, Deus não é o caixa eletrônico. As pessoas às vezes falam, bom, então tá bom, então eu comecei na sinagoga, eu comecei a fazer um monte de coisas e ainda não aconteceu. Então, vamos entender que a Hashem não é um caixa rápido. Você coloca o cartão e você vai lá e retira o dinheiro. Não é instantâneo. Por quê? Qual que é a ideia desse relacionamento que o Mordecai acabou de mencionar? A gente faz alguma coisa, Hashem faz o dele. A ideia é a seguinte. Hashem,
vamos representar aqui a bondade de Hashem, vamos representar como a chuva. A chuva, ela vem de Hashem, por ele, viria sempre. Às vezes a gente merece mais, às vezes menos, mas Hashem, ele manda a chuva. Para que a chuva possa fazer com que o seu campo dê frutos, você precisa de uma coisa. Arar, semear, plantar, cuidar. Se você não fizer isso, por mais brachot que Hashem te mande, você não vai ter o recipiente para conter essas brachot. Como a gente sabe, como tem aquela maldição na Torá, esperamos que nunca aconteça, mas a pessoa fala, eu comi, mas não consegui ficar satisfeito. Hashem te mandou o dinheiro, mas você não conseguiu ter o usufruto daquele dinheiro. Então, quando a gente fala de melhorar os nossos atos para poder merecer que Hashem dê mais, tem dois pontos. Número um, o mais importante de tudo é que Hashem, ele deu para a gente um sinal. Quando alguma coisa não está indo como o jeito que a gente esperava, é um sinal que Hashem está dando para a gente acordar. E quando a gente melhora e faz uma mitzvah a mais, não é essa troca, eu faço, eu te dou, eu faço, eu te dou. Porque nesse mundo, a gente nunca vai conseguir conter o resultado verdadeiro de uma mitzvah. Uma mitzvah, a gente consegue atingir coisas infinitas, que só no Olam Abá, talvez, a gente vai conseguir receber. Então, o que a gente está fazendo, na verdade, a gente está plantando. Hashem, olha, eu fiz chuva, eu quero que você manda a chuva. E, para que eu possa conter e aproveitar dessa chuva, eu vou agora plantar, eu vou agora arar o meu campo. Então, eu vou me melhorar como pessoa, como Yehudi, me aproximar mais de Hashem. Então, não é exatamente o que eu estou fazendo para que Hashem me dê, aí eu fico nessa troca. Isso fica, na verdade, Deus não é uma lista de supermercados. Você chega lá, faz essa lista de pedidos, Shmoná Esrei, papapá, e sai. No final, você sai com a cobrança e fala, peraí, cadê? Você tem que pagar, você tem que investir, você tem que fazer a tua parte. Hashem não está aqui simplesmente como uma lista de supermercados. Sim, é o contrário. Hashem é o dono do supermercado. Hashem é teu pai. Você tem o direito de chegar na loja e pegar e usufruir quanto você quer. Só que teu pai não quer te dar de graça. Então o que ele fala? Vai trabalhar um pouco. Fica aqui no caixa, lava uma louça e depois você leva para casa aquilo que você quer e muito mais. Então esse é o relacionamento e isso que a gente deve lembrar no Beyom Tzara Ishlach Ezrecha Mikodesh. Ok. Continuamos. Só para concluir e repetir essa parte que eu não gravei. Então, a gente falou de que a gente fala uma frase que Hashem ele vai preencher todos os desejos do seu coração. E se o cara for um criminoso? Se os desejos da pessoa não são bons, como você tem a coragem de falar para alguém que Hashem preencha todos os seus desejos? Mas aqui a gente volta para o contexto do Teilim, que o versículo anterior falou para nós, Ishlach Ezrecha Mikodesh. Enquanto eu não alinhei o meu pensamento com a vontade de Hashem, enquanto eu não entendi que a origem de tudo é a minha proximidade ou não de Hashem, então eu não vou pedir para os meus desejos. Os meus desejos podem ser nocivos para mim e para os outros. Então, por isso, a gente primeiro fala Ishlach Ezrecha Mikodesh, e só depois eu falo que Hashem preencha as vontades do teu coração. Então, essa é uma brachá que a gente gosta de falar para as pessoas, só que tem que primeiro falar para a pessoa que você tenha boas vontades, que você possa almejar coisas boas na vida. E Hashem possa te permitir atingir esses objetivos. A gente não deve simplesmente falar que você possa atingir todos os seus objetivos. Você sabe qual que é o objetivo dele? Você sabe o que ele pretende? Então é melhor primeiro a gente alinhar a pessoa, guiar a pessoa em quais desejos são bons para ele, e aí a gente fala para ele que a Imalei Hashem kol mishalotecha, que Hashem possa preencher tudo aquilo que você pede. Sim, Yosef. Mas a gente não pode supor que Deus tem, obviamente, uma inteligência maior que nós para não atender uma coisa ruim que a pessoa esteja pedindo. Perfeito, mas eu pelo menos vou evitar de pedir. Eu não posso, eu prefiro evitar de pedir. Se a pessoa pedir uma coisa errada, a gente espera que Deus não atenda. Existe um conceito que, na verdade, a Torá fala para a gente, de que no lugar, pro caminho que você vai, é lá que te levam. Se você está querendo seguir um caminho, Deus não vai te atrapalhar. Você quer ir para o mau caminho, a Torá fala, as portas estão abertas. Então o ladrão diz para a gente o Talmud, antes dele entrar no túnel que ele faz, para poder entrar na casa de alguém e assaltar, o que ele faz? Hashem, por favor, ajuda que eu possa roubar bem hoje. Diz para a gente o Talmud, essa é a ideia daquela pessoa que acredita em Deus, mas a fé ainda não faz parte do dia a dia dele. Ele sabe que Deus manda, e ele sabe que ele precisa rezar para Deus para dar certo. Mas espera aí, se você acredita em Deus, como você pede para ele te dar uma brachá para roubar?
Acontece conosco todos os dias. Quantas vezes a gente faz uma coisa que a gente sabe que não é exatamente o que Hashem quer, mas a gente fica torcendo no coração, ainda a gente às vezes pede para Hashem, na cara de pau, Hashem me ajuda que dê certo, fazer o que você não quer. Acontece. Hashem, ele vai permitir, eventualmente. Se ele é muito bondoso, ele não vai te permitir. Mas a nossa tefilá funciona. E Hashem, ele permite que a gente erre, para que algum dia lá na frente a gente possa perceber os nossos erros. Se Hashem não permitisse a gente errar, então não teria o livre-arbítrio. Ok. Vamos ver se a gente conclui ainda hoje o Teilim. Neranena bishuatecha, Hashem, me faça jubilar, alegrar com a sua salvação. O Beshem Elokeinu, Nidgol. E com o nome de Hashem a gente vai se alegrar. Neranena e Nidgol são duas linguagens de alegria. E Emale Hashem kol mishalotecha. Hashem vai preencher todos os seus pedidos. Então a gente falou antes, Deus vai dar para você conforme o seu coração e todas as suas ideias, seus planos, ele vai preencher. Vamos se jubilar com o nome de Hashem, e aí, ele vai preencher todos os nossos pedidos. Ou seja, de novo, a gente vê aqui do contexto que uma vez que a minha alegria é em Deus, aí sim Hashem, ele vai preencher todos os meus pedidos. Atayadat, versículo 7. Agora eu sei que o Hoshia Hashem Meshicho, que Hashem ele salva o seu ungido, se referindo ao próprio David Amelech, e a Aneio, ele vai me responder Mishmei Kotsho, do seu céu sagrado, Bigvurot, com força, Yesha Yemino. Ele vai trazer a vitória com o seu lado direito. Novamente enfatizando aqui a ideia que a salvação de Hashem vem do lugar sagrado, e Hashem com seu braço direito, que simboliza a Hesed, da bondade, a gente está pedindo que ele desperte essa bondade para aquilo que a gente está pedindo. Eles se apoiam nas suas carruagens, nos seus cavalos. E nós lembramos o nome de Hashem. A gente se lembra do nome de Hashem e a gente não precisa se focar, se preocupar se os nossos carros, os nossos exércitos, eles são os melhores. O mais importante é a gente resolver o problema que é Beshem Hashem Elokeinu Nazkir. Rei Makaro Venafalo, como consequência, eles se prostram e eles caem, Vanachnu, mas nós, Kamnu Vanitodad. A gente fica de pé e a gente ainda recebe mais força ainda de Hashem. Hashem Oshia, Amelech Yaneinu, Yom Koreinu. Hashem ele vai salvar, o rei que ele vai nos responder no dia que eu clamar por ele. De novo, o que quer dizer no dia que eu clamar por ele? No dia que eu percebi que Hashem é a fonte de tudo, nesse momento, aí sim, Hashem ele vai me responder para aquilo que eu estou precisando. Dúvidas, comentários? Ou seja, esse Teilim é tudo, né? Ele é coringa, como eu falei. Ele resolve, se a gente... Então, Yosef perguntou se faz sentido ler esse salmo ou qualquer outro várias e várias e várias vezes. Então, o Rebbe anterior, ele afirmou que se nós soubéssemos a força, o impacto que o Teilim tem, a gente não iria parar de falar salmos todo o tempo. Então, repetir Teilim, falar de novo, é sempre, sempre saudável. Número 1, estamos falando Torá. Número 2, estamos usando aqui um dos trechos super, super importantes, sagrados de júbilo e súplica para Hashem, falados pelo David Neim Zimirot Israel, o grande salmista do povo de Israel. Agora, só um ponto que eu acho que volta ao que eu falei no início, de que às vezes a pessoa está num desespero. E a pessoa fica lendo com um desespero. A ideia do Teilim, aquilo que a gente falou antes, é um pedido, mas é um pedido para um pai. Hashem não é um estranho. Então, às vezes, para um estranho, você vai falar, amor, eu vou pedir uma vez, vou pedir mais. Acho que ele não está ouvindo, então eu vou pedir mais. Por favor, me ajuda, por favor, eu não estou aguentando, está muito difícil. Não. O Teilim é muito mais despertar a esperança, despertar aquele sentimento de proximidade de Hashem, do que uma reação desesperada de alguém que está perdido e não sabe o que fazer. Então, claro, a gente não sabe o que fazer, vamos ler Teilim. Mas o Teilim, ele tem que fazer igual para o rei David. O rei David, ele fala, Gam ki elech beget salmavet.
como a gente falou no versículo 23, que a gente estudou, no capítulo 23. Mesmo quando eu estiver no pior dos abismos, Hashem lo irará ki ata imadi. Eu sei que nada vai acontecer porque você está comigo. Então, a ideia do Teilim e ler cada vez mais não é para reforçar Deus nos livros de desespero. Pelo contrário, para reforçar nossa calma, nossa confiança. Então, se você lê o Teilim com esse intuito, com certeza isso vai trazer coisas maravilhosas. Independente de como você lê, é maravilhoso. Mas o que eu quero enfatizar é que o Teilim não tem que ser feito com desespero, para despertar mais o desespero e achando que a Hashem não está ouvindo, Hazu Shalom. Eu vou ler de novo porque ele não ouviu. Não. Eu vou ler de novo porque eu preciso me conectar mais ainda. Eu vou ler de novo porque isso me fez bem. Eu vou ler de novo que me fez sentir que eu estou mais próximo de Hashem. Yesagev Hashem Elokei Yaakov. Deus está me apoiando. Então, cada vez que eu leio, eu me sinto mais apoiado. Esse é o espírito da coisa.